Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já meditei até o capítulo 5, encerrei o capítulo 5 e hoje eu vou meditar no capítulo 6. O capítulo 6, ele vai falar a respeito da prática da justiça. E também no capítulo 6, ele fala sobre o uso das riquezas materiais. Então, são dois assuntos. Ele vai falar sobre a justiça, a prática da justiça, e também ele vai falar sobre, no final, após o versículo 19, do 19 até o 34, ele vai falar sobre o uso das riquezas materiais. Mas neste vídeo de hoje eu vou ficar somente com os versículos que tratam a respeito da prática da justiça. E ele vai até no versículo 18. E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus ele fala de três práticas que era naquele período muito observada pelos judeus, que era a prática das esmolas, a prática da oração e também a prática do jejum. Só que Jesus ele enfatizou essas três práticas com uma nova roupagem ou com um novo significado. Jesus não queria que os seus discípulos ou os cristãos praticassem esses três atos, que é o ato de esmolar, o ato da oração e o ato do jejum. Ele não queria que os seus discípulos ou os cristãos continuassem com a mesma linha de pensamento dos judeus. E ele começa desta forma a sua instrução. Jesus começa alertando: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, olha, quando vocês forem praticar a vossa justiça, vocês têm que guardar. A palavra guardar aqui é prosecho, ou seja, Jesus está querendo dizer, olha, não coloquem em evidência diante dos homens quando vocês forem praticar a vossa justiça. Ou seja, não toquem trombeta, não levem para perto, não anunciem aquilo que vocês estão fazendo, com o intuito de que alguém vejam estes atos de justiça e, através disto, vocês serem glorificados e exaltados pelos homens. Aí sim, Deus ele não vai dar o seu galardão. Pois com o fim de serem vistos por eles, doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, ele começa agora o primeiro, ele começa com a esmola. Quando, pois, deres esmola, era uma prática corriqueira dos judeus, dos fariseus, daquela época, praticar a esmola, dar esmolas.
Então, olha, quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, primeiro é a esmola. O que Jesus, olha, quando vocês forem dar uma esmola, não fique como os fariseus. Os fariseus, o intuito deles não era propriamente dito ajudar o pobre, mas mostrar para as pessoas que eles estavam ajudando aos pobres. É para mostrar para as pessoas que ele era bondoso e que ele tinha piedade e que ele tinha compaixão dos menos favorecidos, aqueles que necessitavam da ajuda das pessoas. E eles faziam isso no intuito de serem glorificados pelos homens. Por isso Jesus chama eles de hipócritas. A palavra hipócrita aqui é uma pessoa, traduzindo para os dias atuais, seria uma pessoa de duas caras. Ele não deixa transparecer aquilo que realmente ele é. Ou seja, aquilo que mostra o seu rosto não é realmente aquilo que está no interior do seu coração. Ele é um hipócrita, é um falso, uma pessoa de duas caras. A palavra hipócrita no grego era uma palavra usada para os atores de palco que usavam uma máscara a fim de esconder a sua verdadeira face. Por isso que Jesus, olha, não seja como hipócritas. Então, quando você for dar a sua esmola, dê e não toque trombeta. Aqui, ele está dizendo, tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, ninguém precisa ficar sabendo. Somente o nosso Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso, que precisa ficar sabendo. E Ele, que vê tudo em secreto, nos recompensará. No versículo 5, ele começa aí com a oração. Então ele falou sobre a prática da esmola, agora ele vai para a prática da oração. O ato de orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Novamente aqui Jesus usando a palavra hipócrita. Ou seja, pessoas de duas caras. Aquilo que eles estão fazendo não refletem aquilo que está no seu coração. Hipocrisia. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, Jesus faz mais uma advertência. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. E prossegue o texto ainda. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então está aí, a segunda prática de justiça é a prática da oração. Também era muito observada pelos judeus. Eles tinham o costume de orar várias vezes por dia. E só que os judeus faziam isso no intuito de mostrar uma certa espiritualidade, mostrar uma certa devoção para Deus. Eles faziam isso no intuito de que eles fossem vistos pelas pessoas que estavam ao seu redor. Então por isso Jesus chama-os de hipócritas. Olha, o intuito de vocês ao orarem nas praças não reflete aquilo que realmente está no interior dos vossos corações. Porque quando nós oramos, o nosso intuito é falar com Deus, é mostrar para o Senhor aquilo que realmente nós precisamos e que Ele nos ajude. Por isso que Ele fala que o nosso Pai, Ele sabe de todas as nossas necessidades, mas Ele quer que nós abramos as nossas bocas e confessemos para Deus aquilo que realmente nós precisamos. Ele quer ouvir a nossa voz. Isso não precisa ser nas praças, nas esquinas, como faziam os fariseus. Porque eles queriam mostrar uma falsa espiritualidade. E veja bem que, olha, quando você for orar, em vez de ir para as praças, para as esquinas, para as sinagogas, para serem vistos pelos homens, faça o contrário. Entra no teu quarto. Lá sim, ninguém vai estar te vendo, a não ser o nosso Deus, que vê tudo em secreto. Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai, que nos vê, nos contempla em secreto, Ele nos recompensará. E Ele diz que, outra coisa também, não façam como os fariseus e também não façam como os gentios, que acham que ficar repetindo uma frase diversas ou milhares de vezes é que Deus vai te atender. Portanto, seja sincero nas vossas orações. Fale aquilo que realmente está no seu coração. Não fique inventando frases de efeito, repetindo frases, uma vã repetição, repetindo aquilo milhares e milhares de vezes, como se fosse a repetição algo que tocaria a Deus e Ele responderia nossas orações. Na verdade, Deus, Ele quer ver a sinceridade dos nossos corações. Ele quer que nós abramos as nossas bocas e falemos com Ele aquilo que realmente está dentro da minha alma. Aí sim, Ele vai contemplar o meu interior e vai me recompensar. Não precisa ficar repetindo as coisas. E ele pode ver que no 8 ele fala, não vos assemelheis aos gentios, que ficam repetindo demais. Porque Deus, o vosso Pai, Ele sabe muito bem da necessidade de vocês. Antes mesmo de vocês abrirem as suas bocas e pedir. E ele fala assim, olha, quando vocês forem orar, portanto, vós orareis assim. E ele traz aqui um modelo de oração. Não que nós devamos ficar repetindo esta oração centenas e centenas de vezes. Não. Mas que as nossas orações, elas devem ter um padrão como esse aqui que ele estabeleceu. E pode ver que 3 coisas aqui no início se referem a Deus. Ó, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. 3 coisas ligadas diretamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O seu nome seja santificado, o teu reino venha e faça-se segundo a vontade do Senhor. Não a nossa vontade tem que ser feita, mas
A vontade do Senhor Deus é que tem que ser feita em nossas vidas. É a vontade de Deus é que prevalece em nossas vidas. Por isso que, faça-se a tua vontade e não a minha. E detalhe, assim na terra como nos céus. Outra coisa que chama atenção, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não disse, o pão nosso de cada dia, Senhor, me dá amanhã. Prepara o de amanhã, o de depois de amanhã. Não. É porque aqui o Senhor Deus quer que nós lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades e todas as nossas preocupações, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Ele prepara o pão de hoje e o de amanhã. Pode ficar tranquilo que o Senhor vai preparar também, porque Ele ama e cuida dos filhos teus. Por isso que, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Pode ver que o perdoar da dívida está condicionado a quê? Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha, Senhor, da mesma maneira como eu perdoo aqueles que me ofenderam, eu também automaticamente vou receber o perdão de Deus. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Perdoa os meus pecados, Senhor, pois são muitos. Porque eu também, Senhor, tenho perdoado aqueles que pecaram contra mim ou que eu pequei contra ele. Perdoa, Senhor. Outra coisa, ele diz, e não nos deixe cair em tentação. Senhor, não permita, me ajuda que eu não venha cair em tentação. É só o Senhor que pode me ajudar, que eu não venha cair em tentação. Mas me livra do mal. E aí ele termina com uma doxologia, é um louvor à divindade. Doxologia é louvor à divindade. Nesse caso aqui, a Deus. Pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E você olha, pois, e Jesus ainda completa ainda, dizendo, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Versículo 16, para encerrar aí. Então, eu já falei sobre a prática das esmolas, agora a prática da oração e agora o jejum. 3 coisas que os fariseus observavam que Jesus quer que também façamos, mas de uma outra maneira. Quando jejuardes, não mostreis contristados, como os hipócritas. Novamente Jesus usando a palavra hipócrita. Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Por quê? Os judeus, quando eles faziam algum jejum, eles ficavam tristes. Está aqui, não vos mostreis contristados. Contristados aqui é triste. Não vos mostreis triste, para que alguém olhe para você e diga, ele está jejuando, ele tem uma vida piedosa para com Deus, olha como ele jejua todos os dias, olha como é que ele está triste de novo. É sinal de que ele está jejuando. E agindo assim, as pessoas querem receber a glória dos homens. E Jesus, não é isso. Esse não é o intuito do jejum. Não é o objetivo do jejum. Não é mostrar para as pessoas que você está jejuando, que você é mais espiritual do que as outras pessoas. Não. Ele diz, olha, agindo dessa forma, vocês serão como hipócritas, pessoas de 2 caras, pessoas que estão fazendo algo exterior, mas que o interior tem uma outra motivação.
Ele está agindo dessa forma motivado por um outro sentimento que está vindo do seu coração. Hipócrita. Porque desfiguram o rosto. Eles descaíam o semblante. Desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam o quê? A recompensa, porque eles já foram vistos pelos homens e já foram glorificados pelos homens. Mas aí Jesus fala, mas tu, porém, meus discípulos, vocês que me seguem, quando jejuares, unges a cabeça, ungir aqui passar o óleo, um perfume, lava o seu rosto, não deixe o rosto desfigurado, penteia os cabelos, unges com perfume, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Leva a vida tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Somente o nosso Deus é que vai ver este ato, vai contemplar a intenção do nosso coração. E o meu Pai, que está em secreto, contemplando esta atitude, é que vai ver e vai me recompensar. Essa é a verdadeira atitude de justiça que os cristãos devem fazer, que devem proceder na sua caminhada de fé aqui na terra, fazendo atos de justiça. Está, portanto, aí o início do capítulo 6, falou sobre a prática da justiça, que foi do versículo 1 até o versículo 18. No próximo vídeo, eu estarei falando sobre o uso das riquezas materiais. Vai do versículo 19 até o versículo 34. Fiquem com Deus e até lá, querendo o bendito e amoroso Deus.